Romanos 7,18 diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero é esse que eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que em mim habita. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo em meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Amém? Queridos, no mês de dezembro do ano passado, no mês de dezembro de 2023, mais especificamente no dia 2 de dezembro de 2023, nós tivemos uma confraternização entre os pastores dessa igreja. E resolvemos ir ao sítio, então foi o pastor mais a sua família. Lá nós nos confraternizamos, lá pedimos perdão uns aos outros, sorrimos, conversamos, jogamos conversa fora, chupamos sorvete, entramos na piscina, jogamos vôlei. Nós fizemos muitas coisas aprazíveis e prazerosas lá naquele sítio. Mas houve um determinado momento em que estava sentado o pastor Tarcísio e uma outra pessoa que eu não lembro agora, e eu, tipo numa meia-lua de conversa. E de repente o pastor Tarcísio olha para mim e dá aquela gargalhada que quem conhece o pastor Tarcísio sabe como é. Aquela gargalhada forte, aquela gargalhada que chega a te assustar, e foi o que aconteceu comigo. Pois eu estava naquela meia-lua, conversando com eles, e do nada, de repente ele olha para mim e ri. Mas ele dá uma risada tão forte que ao mesmo tempo que prendeu a minha atenção, eu também me espantei, eu também me assustei, e a minha reação foi óbvia. Eu perguntei para ele: o que foi, irmão? E aí ele disse assim: mano, bicho, daquele jeito dele, mano, bicho, você está brisando, pastor. Você está aqui na meia roda de conversa, mas você está longe. E confesso o meu pecado. De fato estava. Enquanto eu estava ali conversando com ele, vendo alguns na piscina, outros na churrasqueira, outros comendo alguma coisa, eu estava viajando, a minha mente estava viajando. E eu já me deparei, não só neste caso, mas eu já me deparei em vários outros casos, no contexto da minha vida individual. Eu já me deparei, me encontrei, me peguei, no meio de determinadas circunstâncias, ou ambientes, ou lugares diferentes, e a minha mente está voando, está pensando. Enquanto eu olho para aquela pessoa, enquanto eu olho o que está acontecendo ao meu redor, enquanto eu escuto alguém, a minha mente ela voa. Ela pensa muitas coisas. E o que é que eu estava pensando naquele exato momento? Eu estava pensando sobre guerras. Nada a ver uma coisa com a outra. Confraternização e a minha mente pensando em guerras. Tarcísio não sabe disso. Mas a minha mente estava pensando em guerras. E aí, então, eu precisei de dar uma resposta ao Tarcísio. E eu não ia falar para ele: mano, eu estou pensando em guerra aqui, cara. Não combina. Não tem nada a ver. Mas então o que me veio à mente, eu falei para ele e falei para outros. Eu falei: eu estou pensando, Tarcísio, no seguinte, de trazer a igreja para cá. Ele: para cá para onde? Para cá, para o sítio. Ele falou: mas por quê, pastor? É simples, dá uma olhada. Ó, pensa comigo, todo mundo está ali na piscina. Em cima, na cabeceira da piscina, a gente coloca a Camila, coloca o Taílson, coloca outras pessoas ali para tocar. E a gente vai cultuar, cantar dentro da piscina. Ele começou a dar risada, obviamente. Aí quando for hora de algum pastor pregar, ele sai da piscina, ou sai da churrasqueira, ou sai da mesa onde está a comida, vai até a cabeceira da piscina e começa a pregar ali, enquanto os outros estão na piscina, outros ali na churrasqueira, outros na mesa. Ele falou: nossa, você brisa. Mas eu não entendi por que. Simples, Tarcísio, presta atenção. Aqui não tem guerra. As mesmas pessoas que guerreiam durante o ano, que brigam, que geram conflito durante o ano, aqui na confraternização não brigam. Estão sorrindo.
Então, o que você acha da gente trazer a igreja para cá? Ninguém briga. Acabou. Vamos fazer o culto na piscina. Essa foi a minha ideia. E quando nós olhamos sobre guerras, eu falo sobre guerra, e penso sobre guerra, nós vemos N motivos para que se inicie ou se faça uma guerra. Quando falamos de guerras no contexto internacional, de uma nação contra outra nação, alguns países eles vão guerrear por causa da fronteira, outros países vão guerrear por causa de interesses políticos, outros países vão guerrear por causa do capitalismo, outros países vão guerrear por causa de recursos minerais. Faltou o recurso mineral, faltou o recurso hídrico, faltou o recurso energético, então eles vão entrar em guerra. Então se entra em guerra por N motivos. Se levarmos isso para o patamar do cristão, do espiritual, do chamado pentecostal, nós vamos também ter a chamada guerra espiritual, onde se apelida ou se dá o nome de batalha espiritual, que nós sabemos que é a guerra entre o cristão e as potestades demoníacas. Mas veja bem, por trás de todas essas características, sempre existe um fator preponderante, um fator maior, que gera a guerra. E o que é que gera a guerra, que é o fator maior? O poder. Por que se guerreia? Por causa do poder. O poder está envolvido e por isso nasce guerras. Poder em que sentido? Ou o perigo que corro de perder o poder que tenho, a hegemonia que tenho, ou eu quero mais poder. Então, como eu não posso perder o poder, ou eu quero mais poder, eu vou guerrear. Por trás de toda guerra, sempre há o jogo do interesse do poder. É isso que move as guerras. Porém, todas essas características que nós estamos falando aqui são guerras externas. Quando eu olho para Romanos capítulo de número 7, verso de número 18 em diante, eu encontro meu amigo, meu parceiro, Paulo, falando de batalhas, falando de guerras. Mas Paulo não está falando sobre uma guerra capitalista, de interesse político, administrativo ou de qualquer outro viés. Paulo está falando de uma guerra interna, a guerra de mim mesmo comigo mesmo, a guerra que há dentro de mim, a batalha e a guerra que há dentro de mim. Logo, se eu estou guerreando comigo mesmo, nós chegamos à conclusão de que existem dois elementos dentro de mim. E a Bíblia prova isso. A Bíblia fala sobre isso. Porque para eu guerrear, eu preciso de um oponente. Eu não vou guerrear contra mim mesmo, só que Paulo demonstra que o ser humano ele é composto por um outro elemento, por isso ele entra em guerra consigo mesmo. Então há uma batalha de mim contra mim mesmo, e a Bíblia fala que o ser humano ele é composto por duas essências. Preste atenção nisso. Todo ser humano é composto por duas essências, a essência material, chamada corpo, e a essência imaterial, chamada alma. Porém, nas palavras de Paulo, podemos também perceber que existem duas naturezas. Então perceba, o ser humano é composto por duas essências, material e imaterial. E o ser humano também é composto por duas naturezas, a natureza carnal e a natureza espiritual. Duas essências, duas naturezas, essências imaterial e material. Agora, natureza carnal e espiritual. A carnal diz respeito ao velho homem, a carnal diz respeito ao homem caído, a carnal diz respeito ao homem pecador, a carnal diz respeito ao homem rebelde, a carnal diz respeito ao homem que se volta contra Deus e faz tudo em oposição a Deus. Este é o carnal. Por isso que nós vamos ver que Paulo escreve em Romanos 7,18, e eu repito, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero é esse que eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou mais eu,
mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Natureza carnal. O mal está em você. Eu me recordo que eu tive um professor de teologia que ele era mais radical nas suas explicações e explanações. E ele diz que sim, o homem ele está na condição de pecado, que é o pecado original, o ato da rebeldia, mas também ele pratica pecado. Só que ele chegou uma hora em dizer, bem, eu pratico o pecado, estou na condição, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. E ele virou para a sala e ele disse assim, ó, o pecado sou eu. Então quando eu olho no espelho, quem é o pecado? O pecado não só está em mim, por isso eu o pratico, mas o pecado sou eu. Porque Cristo veio mudar a mim e acabar com o poder do pecado. Logo, o pecado sou eu, então ele veio acabar com esse poder que em mim opera e que faz parte de mim. Logo, a natureza carnal é o homem caído. E a natureza espiritual? A natureza espiritual já faz parte daquele homem que foi ressuscitado pelas águas do batismo. Aquele que é a nova criatura, aquele que é o novo ser. E Paulo também menciona isso em 1 Coríntios capítulo de número 9, verso de número 27. Paulo diz, 1 Coríntios capítulo 2, verso de número 15. Mas o que é espiritual, discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Natureza carnal, natureza espiritual. O homem possui duas essências, o homem possui duas naturezas, e essas duas naturezas, elas vão lutar entre si, e vão lutar pelo quê? Pelo poder e controle da tua vida. Quem vai ser mais forte em você? Natureza carnal ou natureza espiritual? Se o homem é composto por duas naturezas, eu posso dizer que o homem tem a chamada dualidade. São dois elementos coexistindo de forma mútua, porém são dois elementos distintos que lutam um contra o outro para ver quem é que vai dominar você, controlar você, reger os teus passos, pensamentos, atitudes, emoções, palavras, expressões. Quem vai controlar? Sabedor disso, Paulinho então ele escreve em Coríntios capítulo de número 9, verso de número 27. Paulinho meio que solta algo como se ele tivesse um peso, e ele começa a esboçar isso para tentar aliviar a sua carga. E ele demonstra isso, essa luta que ele possuía, e Paulo assim então esboça. 1 Coríntios 9, 27. Mas esmurro algumas expressões, algumas versões da Bíblia para deixar mais ameno os escritos de Paulo, coloca subjugo, mas a expressão que gosto para mostrar a guerra que Paulo tinha com ele mesmo por causa das suas duas naturezas é esta: mas esmurro o meu próprio corpo, tornando ele escravo. A ideia que Paulo quer dizer é o seguinte: eu tenho uma natureza carnal, e essa natureza carnal, esse homem caído, eu tenho que nocautear ele, eu tenho que colocar ele na lona. Porque se eu não colocar ele para dormir, se eu não colocar ele na lona, ele vai levantar. E se ele levantar, ele pode nocautear a minha natureza espiritual. E se ele nocautear a minha natureza espiritual, eu vou ser reprovado. Eu não vou conseguir ter êxito. Eu não vou conseguir frutificar. Então sim, existe um ringue dentro de cada universo, de cada ser humano. Um ringue onde a natureza carnal, ela vai lutar contra a natureza espiritual. O problema é que achamos que isso é só a teologia de Paulo, mas não. Moisés, quando escreve o livro de Levíticos, nos capítulos de número 1 até o capítulo de número 7, Moisés ele fala sobre diferentes tipos de pecado. Moisés fala sobre diferentes tipos de holocaustos, de sacrifícios. E dentre esses diferentes tipos de holocaustos e sacrifício, nós vamos ver que Moisés menciona aquele que era feito por causa do pensamento e por causa dos desejos ocultos do homem. As intenções involuntárias, maldosas que você pensa no gatilho psicológico normal da natureza, do natural, da natureza carnal. O levita tinha que fazer todos os dias propiciação, um sacrifício por causa dos teus pensamentos.
A dualidade não é conhecida só no Novo Testamento, ela era conhecida também no Velho Testamento. É por isso que Jesus ele fala algo espetacular. Em Mateus capítulo de número 15, verso de número 11, Jesus diz assim: é o que contamina o homem, e é isso que você tem que entender, Igreja Batista da Lagoinha. O que contamina o homem não são as coisas que entram pela boca do homem, não é nada disso. O que contamina o homem são as coisas que saem do coração do homem. O que entra do homem não contamina. E aí então, no verso de número 18, nós vamos ver que Jesus, ele dá a explicação do que é que contamina. Jesus então no verso de número 18 de Mateus 15, vem e diz: mas o que sai da boca procede do coração. É isso que contamina. Porque do coração do homem procedem os maus pensamentos, natureza carnal. Procedem as mortes, natureza carnal. Procedem os adultérios, natureza carnal. Procedem a fornicação, o mal está aí. Por isso aquele professor que eu te falei que era extremista nas suas palavras, ele disse: eu sou o pecado. Prazer, você é pecado. Está dentro de você. Tudo isso, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, tudo isso é natureza carnal. E isso, quando sai de você, contamina o homem. Dualidade, nosso dilema. Dualidade, nosso eterno problema. Por que eu estava pensando isso na confraternização lá? Simples, irmão. Porque se você estivesse num bate-papo comigo e você perguntasse em particular por mim: pastor Rodrigo, qual é a maior dificuldade de ser cristão? Eu falava: a dualidade. A guerra comigo mesmo. A guerra entre a minha natureza espiritual com a minha natureza carnal. Esta é a maior dificuldade, ao meu ver, de um cristão. Como é que podemos definir dualidade? Dualidade pode ser definida como o eterno conflito. E eu gostaria que você prestasse atenção nisso. O eterno conflito entre um coração orgulhoso e autossuficiente contra um coração humilde, submisso e dependente da vontade de Deus. Isso é dualidade. Um coração orgulhoso e autossuficiente contra o coração humilde e dependente da vontade de Deus. Esse é o dilema eterno que todos nós cristãos iremos passar. A dualidade, quando o homem carnal, ele ganha forças. Poderíamos caracterizar este item, ou esta ramificação de nós mesmos, como sendo você viver segundo a vontade e os critérios do mundo. Então, o que seria o homem carnal? Seria você viver segundo a aceitação do mundo. E aqui eu quero chamar a sua atenção mais uma vez para dizer que quando falamos mundo, temos que entender qual é o contexto e o que a palavra quer dizer com o termo mundo. Porque o termo mundo, em João 3,16, significa pessoas. A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mundo no sentido de pessoas. Quando vamos para Marcos, capítulo de número 8, verso de número 36, Jesus já vem e diz: pois, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A palavra mundo aqui já não significa pessoas. A palavra no original para mundo aqui é cosmos. O que adianta o homem ganhar o universo, ganhar os planetas, ganhar as constelações, ganhar os sistemas solares, as Vias Lácteas e perder a alma? Logo, mundo no sentido de universo. Agora, que mundo é esse então que o homem carnal vive segundo a aceitação? É o que escreveu João na primeira carta, capítulo 2, verso de número 15. Não ameis o mundo, e nem o que nele há.
Mundo no sistema, no princípio de sistema. Não ame o sistema do mundo. Que sistema? O que Jesus falou mais acima: fornicação, adultério, roubo, furto, opressão, escravidão. Tudo isso é critério do sistema do mundo. O jeitinho, a corrupção, sistema do mundo. Sonegação, sistema do mundo. Não viva como o sistema do mundo. Não ame este tipo de mundo. E quem ama isso é o homem carnal. Mediante a isso, no primeiro culto de domingo, mais especificamente no culto matutino, o primeiro deste ano, o que é que nós devemos fazer com a nossa dualidade ou com as guerras? Se fôssemos analisar as guerras internacionais, nós temos que orar pelos povos envolvidos. Não podemos ser meros espectadores vendo o que acontece no mundo e simplesmente trocar de canal e simplesmente lamentar as guerras internacionais, quem morre, quem não morre, quem está ou não com a razão. Devemos orar pelos povos envolvidos. E eu não devo orar somente por Israel, porque é o povo escolhido de Deus. Eu não devo orar só por um povo, eu devo orar por todos, pois Jesus diz que se você ama o teu amigo, aquele que te ama, que valor isso tem? Que valor isso tem? Amar quem te ama é fácil. O desafio do cristão é amar quem te ofende. É amar o inimigo. É amar quem matou. É amar quem machucou. Esse é o desafio do cristão. Então eu não devo orar só por Israel. Peleja por Israel, ó Deus. Não, Deus, peleja também pelos que estão morrendo na Palestina. As vítimas da Palestina, peleja também por esses, Deus. Que pela ganância e pelo sistema de poder de um e do outro, não importa. Porque quem falou que crente não faz besteira? Quem falou que se existe um povo que mais fez besteira nesse mundo foi Israel. Cheio de sacrifício, cheio da religiosidade, é o povo mais torto que existe. Então, se eu oro por um, eu tenho que orar pelo outro também. Porque Jesus, sendo judeu, não ficou do lado dos judeus, mas ele também viveu no contexto romano. Ele também não ficou do lado do romano, mas serviu a todos. Serviu a todos. Romanos, judeus. Samaritanos, mulheres, homens, crianças, serviu a todos. Esse é o Cristo que eu acredito, então devemos orar pelo acordo de paz. Porque a paz não é a ausência do conflito, a paz é a ausência de acordo. Então que haja acordo, e este princípio é o mesmo princípio que devo adotar para São Miguel Paulista. Deus, a criminalidade está em alta, a violência está em alta no Brasil. Deus, que haja acordos de paz. Eu tenho que orar. Por isso eu não posso simplesmente viver, acordar, tomar o meu café e trabalhar. Nós temos que guerrear em oração. Por isso orai sem cessar. Que haja acordo de paz, que os espíritos malignos que agem por trás do poder, da ganância, da ambição, ao ponto de destruir, pois essa é a missão dele, que eles percam as forças nesse lugar. Eu tenho que orar. Quando nós falamos das batalhas espirituais, nós não podemos subestimar o diabo e os demônios. Porque tem uns aí que diz: chuta a cara do capeta, pisa na cabeça do diabo. Vai brincando, irmão, tu pode tomar um rodo. Que tu vai cair, quem vai cair de cara no chão vai ser tu. Não podemos subestimar o diabo. Ele é sábio. Ele sabe como te pegar, como me pegar. Ele sabe como armar laço. Ele sabe. Entretanto, também não podemos ignorar os seus ardis. Temos que estar vigilantes. Mas temos que ter a consciência que nessa batalha espiritual, nessa guerra espiritual, o diabo também já é um inimigo derrotado. A Bíblia já decretou a derrota dele.
A Bíblia já decretou a condenação dele. Nós somos mais do que vencedores. É o que a Bíblia diz. Mas o que diz respeito às guerras de nós mesmos, da nossa natureza, pastor? Porque é isso que eu quero que você entenda, irmão, para o ano de 2024. Para que não se repita 2023. Para que não se repita 2022, 2021 e vai se arrastando. Um ano após o ano e não há mudança. Do que adianta as igrejas cheias se não há conversão? Do que adianta? Então, para não vir arrastando, o que eu faço com a minha natureza caída? Como é que eu luto com isso? Paulo deixa bem claro que é necessário postura e posicionamento. É necessário você se posicionar. É necessário você ter postura. A natureza caída, natureza fala de natural, é natural. Você ser pecado, você cometer pecado, faz parte de nós. Agora, a escolha, se eu vou deixá-la me vencer ou não, é minha. Ser cristão é fazer escolhas, posturas, posicionamentos. Então eu te pergunto para o ano de 2024, dentro de tudo aquilo que você refletiu, nesses últimos dias, que você vai fazer, das suas promessas, você colocou quem é que vence na tua vida? A natureza carnal ou a natureza espiritual? Qual você vai alimentar mais? Qual vai se tornar mais forte? Qual vai vencer a outra? Qual? Perceba, a dualidade ela é natural e coexiste sim em nós. O que fazer com ela é uma escolha. Mas eu quero que você também entenda uma coisa, querido. Entenda, não se engane. Possa ser que neste ano, a natureza carnal, ela venha conseguir dar um cruzado em você, que você venha girar e cair no chão. Possa ser. Possa ser que ela te leve a pecar. Possa ser que ela te leve a pecados. Possa ser que ela te leve a fazer coisas que você não queria. O mal que você não queria. Possa ser que ela venha enfraquecer o teu lado espiritual. Mas quando isso acontecer, eu gostaria muito que você lembrasse de algumas coisas. Filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, nós temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo. Eu gostaria que você lembrasse que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Eu gostaria que você lembrasse que Jesus, Deus, Ele faz nova todas as coisas. Eu gostaria que você lembrasse do que Paulo escreveu em Romanos capítulo 5, verso de número 20. Veio, porém, a lei para que a ofensa ela abundasse. Para que serve a lei na concepção de Paulo? Só para determinar para a gente o que pode e o que não pode, por isso pecamos mais. Essa é a teologia de Paulo. Mas ele vem e diz, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça sobre a tua vida. Se porventura a natureza carnal falar mais alto em algum momento deste ano na tua vida, lembre-se que há graça abundante sobre a tua vida. Há perdão, a remissão, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Por isso que nós todos os meses, no primeiro domingo, nós celebramos a ceia, porque que Jesus venceu, porque que Jesus morreu. Para que você e eu pudéssemos triunfar sobre nós mesmos. Neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Jesus já venceu por mim, Jesus já venceu por você. Por isso, neste primeiro culto, tudo é novo, tudo é mais bonito, tudo parece que é diferente. O nosso psicológico funciona diferente quando muda o ano. Mas só mudou um dia, mas deixa eu te falar uma coisa, querido. Até o final do ano você pode estar ofegante, com a fé lá embaixo. Meu conselho, não desista da caminhada de fé, quando a natureza carnal falar mais alto. Não desista da fé em Jesus, não duvide do teu Deus. Não duvide do teu Senhor, não duvide do sacrifício de Jesus. Levanta a sua cabeça, confessa o teu pecado, reconheça que você tem fragilidades, peça ajuda a Deus, o Espírito Santo, Jesus está de mãos dadas, e mãos estendidas para te sustentar, te segurar, para que você possa continuar. Lembre do texto bíblico, caíra do homem,
mas o levantar é de Deus. Por isso eu oro para que você desperte, fortaleça, alimente a sua vida espiritual, a sua natureza espiritual. Quando você olha para o fogo precisa de oxigênio, de combustível e de calor para que haja fogo. Se faltou o calor, não tem fogo. Se faltou o combustível, não tem fogo. Se faltou o oxigênio, não tem fogo. Logo, o que eu quero dizer é que para ter mais fogo é necessário você colocar mais lenha na fogueira. Isso se aplica à nossa vida também. Se você quer o seu lado espiritual fortalecido, você tem que alimentar. Passe horas com Deus. Pense em Deus, fale dele, pois a boca fala o que está cheio o coração. Ore pelas pessoas. Tenha esperança na vida, em Deus, Ele está ao teu lado. Tenha esperança, tenha fé de que Deus, Ele está vendo o seu dilema, os problemas dentro da sua casa, da sua família. Só não desista, não pare. Deus não vai tirar a dualidade, a natureza carnal de você nunca, nem peça isso. Deus vai virar para você igual falou para Paulo, não vai sair. Vai ficar aí essa natureza. E eu julgo que é necessário os espinhos na carne, porque são esses espinhos que vão colocar você e eu de joelho. São esses espinhos que vão nos ajudar a tentar melhorar. Por isso Paulinho, ele diz em Filipenses, eu não consegui ainda não. Eu não alcancei a perfeição. E se você encontrar alguém perfeito, se afaste dele. Se você encontrar alguém perfeito, se afaste dele. Não fique, porque talvez você possa estragar essa pessoa. Ou, na verdade, essa pessoa não é perfeita. Ela está enganada concernente a ela mesma. Paulinho diz em Filipenses 3, eu não alcancei ainda a perfeição. Mas eu estou esquecendo das coisas que para trás ficam. Eu esqueço dessa minha natureza caída porque eu tento nocautear ela, então eu tenho que seguir. Então eu dou uma cotovelada nela aqui, ela cai e eu vou seguindo para o alvo. É uma luta, mas não desista. Deus é contigo. Deus os abençoe.